Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e antes de mais nada peço que você já se inscreva no canal se não é inscrito e peço que você também deixe o gostei aqui no início do vídeo para que você não saia sem deixar o nosso pagamento, que é apenas dar este gostei. Não se esqueça também de deixar a opinião de vocês nos comentários, porque vocês não têm feito muitos comentários e eu gosto de ler os comentários de vocês, apesar de eu não ter tido tanto tempo para eu respondê-los como eu fazia antigamente. Mas eu continuo lendo todos os comentários, então comentem aí. Outra coisa é, se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram, eu sempre deixo o link na descrição deste vídeo, mas caso você queira ir lá, é só ir lá e pesquisar por G_Lopes11, mas... repetindo, o link vai estar na descrição desse vídeo, além do link de todas as nossas redes sociais, para você acompanhar a gente nas nossas redes sociais, as do canal mesmo. Hoje eu quero fazer aqui um paralelo entre o Jon Snow, que a gente descobriu na última temporada, que é o Aegon Targaryen, e os outros Aegons que foram reis. Teve vários Aegons durante a história de Westeros e eu não conseguiria fazer um paralelo entre todos os Aegons, porque foram muitos. Então, esses outros Aegons eu não vou abordar aqui. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente teve 5 reis Aegon, que eu vou fazer o paralelo, além do último Aegon, que é o Aegon que, teoricamente, seria o Jon Snow, o filho do Rhaegar Targaryen. Então, eu vou tentar traçar um paralelo entre eles. Para começar, o Jon não tem nada a ver fisicamente com nenhum dos Aegons, porque todos esses Aegons, eles tinham características valerianas muito acentuadas. Então, o cabelo deles era platinado e o olho provavelmente era de algum tom de roxo, seja roxo, violeta ou índigo. Então, era uma dessas coisas, assim, eram todos altos e tinham outros traços que a beleza valeriana, digamos assim, continha, enquanto que o Jon não apresenta basicamente nenhum desses traços. Ele não é muito alto, ele tem cabelos negros, não são cabelos lisos também, são cabelos ondulados, meio cacheados, os olhos dele são castanhos, então, tipo, tá tudo errado ali, digamos assim, ele não tem traços valerianos, por isso que é tão fácil acreditar que ele não é um Targaryen, né? Acreditar lá em Westeros, eu digo, que ele realmente tem traços que vêm do norte, então por isso o pessoal acredita que ele é filho de Eddard Stark. Eu vou citar os reis Targaryen e vou falar um pouquinho sobre como eles eram, que é pra gente depois conseguir traçar o paralelo certinho. O primeiro rei, Aegon, foi o Aegon Conquistador. Ele era um cara alto, bastante imponente, muito bonito mesmo. Ele era um cara que só a presença dele era capaz de fazer os caras se ajoelharem e não querer ir pra guerra, querer, tipo... servir a ele. Isso aconteceu, por exemplo, com o rei Torrhen Stark, que depois, obviamente, tava rolando a guerra, mas o Aegon chegou e nem teve guerra. Ele foi lá, se ajoelhou e entregou a coroa dele pro Aegon. Então, não rolou nenhum tipo de guerra entre o norte e o Aegon. E outras coisas também aconteciam. Depois da conquista, ele conseguia fazer a galera se curvar e apoiar ele na guerra dele, nas guerras, em tudo que ele fazia, somente porque ele era Aegon Conquistador. Era um cara bastante habilidoso com a espada, ele sabia bastante de guerra, ele sabia guerrear muito bem, ele fazia as estratégias de guerra dele, e ele ouvia a irmã dele, a Visenya também, a Visenya Targaryen, que era muito boa também na arte da guerra. Ele foi casado com 2 irmãs, então tem um histórico de incesto aí, e ele ouvia a Visenya, que era quem entendia. A Rhaenys, ela não era tão boa em guerra, apesar de que ela lutava e ela provavelmente passava mais tempo com o dragão dela, que era o Meraxes, do que qualquer um dos outros 2 irmãos. Até, se eu não me engano, os livros dizem que mais do que os 2 juntos, ela ficava no dragão dela. Ele queria ser rei, obviamente, desde o início, então ele planejou toda a conquista e ele mesmo planejou e executou a conquista. Aegon II Targaryen, ele... filho de Viserys I Targaryen, era um cara que ele era mais ou menos alto, ele era de estatura mediana, ele era um pouco gordo, bastante glutão, bastante promíscuo também, perdia somente em termos de glutão e promiscuidade para Aegon IV, né, o indigno, mas era um cara que tinha bastantes bastardos e ele não era um cara muito bom assim no reino. Ele tinha bons conselheiros e ele tinha também boas pessoas do lado dele, né, apoiando ele. Ele participou da guerra, que foi a Dança dos Dragões, e ele se ferrou muito, porque ele não era um cara que era muito bom nas coisas. Ele tinha um dragão foda, o Sunfire, que era o dragão mais bonito que existia em Westeros. Inclusive, esse era o brasão dele. Ele trocou o brasão da casa pelo próprio brasão, que era um dragão dourado, a cor do dragão dele. Ele se ferrou muito em todas as batalhas que ele ia, porque ele não era um cara fodão. Ele ia para as batalhas, ele conseguia se dar bem nas batalhas, mas
provavelmente por conta de outros. Ele não era um cara exímio estrategista, um exímio guerreiro e etc. Apesar disso, ele conseguiu virar o jogo pra cima da Rhaenyra Targaryen e conseguiu matar ela também, porque ele deu ela pro dragão dele, o Sunfyre, devorar. Então ele conseguiu um êxito, mas ao mesmo tempo ele era um cara muito ambicioso, ele não era um bom rei. Ele não conseguiu fazer o reino prosperar. Prova é que no reinado dele teve a pior guerra que o Westeros já conheceu. O próximo é Aegon III, alto, magro. Ele era um cara bonito, mas ele era muito melancólico, ele era muito triste, muito sério, ele não sorria, ele estava sempre mostrando pro povo que ele estava de luto. E para mostrar que ele estava de luto, ele sempre usava preto. Outra coisa legal, legal não, mas uma coisa interessante dele é que a coroa dele era mais simples que todos os reis em Westeros já usaram. Era uma simples tiara de ouro sem nenhum ornamento, era muito simples, uma coroa fina e de ouro, só pra dizer não, sou um rei, tem que usar uma coroa. Mas era só também, ele não tinha nada além disso. Ele era um cara que ele não gostava muito de dragões, ele tinha medo dos dragões porque a mãe dele foi devorada por um dragão. E ele viu a mãe dele ser devorada por um dragão. Foi na frente dele. Então ele era um cara que não gostava muito disso. Apesar disso, ele era um bom rei. Ele não era um rei excepcional, mas ele conseguiu juntar o reino de volta depois da Dança dos Dragões. Ele conseguiu fazer um reino prosperar depois disso. Teve os conselheiros dele, ele teve toda a arrogância Targaryen que é normal de acontecer. Então, quando ele completou a idade, ele teve, se eu não me engano, 18 anos, que ele podia já governar, ele já chegou e mandou todo mundo embora e falou: vaza que agora eu sou o rei, eu que vou mandar aqui sozinho. Então tem esses traços da arrogância Targaryen, obviamente, mas foi um bom rei. Não foi muito bom, mas também não foi ruim, com certeza não foi ruim. Foi um bom rei, um rei de transição. Depois de Aegon III, a gente teve outros reis, mas o próximo Aegon que entrou foi o Aegon IV, obviamente, que foi o pior rei que o Westeros já teve. E ele era um cara muito gordo, mas tão gordo que ele não conseguia mais levantar, de tão gordo, ele era muito gordo. Os olhos dele eram tão gordos que ele mal conseguia enxergar entre os olhos, porque tinha gordura que quase tapava o olho dele já. E ele era muito promíscuo, mas muito promíscuo mesmo, de ter uma porrada de bastardo, mas muitos bastardos. Comia demais, obviamente, porque era gordo e comia de tudo, porque também, né, promíscuo. Entenderam? Mas enfim, ele era um rei muito ruim. O pequeno conselho dele era formado por bajuladores, então ele não tinha nenhum tipo de afeição por quem fazia as coisas certas. Tá me bajulando? Vem pro meu pequeno conselho. Vai deixar eu pegar sua filha? Vem pro meu pequeno conselho. Vai deixar eu pegar sua sobrinha? Vem pro meu pequeno conselho. E assim ia. Era quem ele pudesse pegar mesmo. Não, você vai garantir que eu vou poder pegar alguém? Vai, então pode vir aqui pro meu pequeno conselho que eu te garanto um lugar. Era isso, então ele era um rei muito ruim, mas muito ruim mesmo. Ele não cuidou do reino nem um pouco. Todo o trabalho que o Aegon III, o Daemon I e o Baelor I fizeram para juntar o reino, ele foi e desgraçou com tudo, regaçou o reino, afundou o reino em dívida e afundou também numa grande instabilidade política que levou o reino a sangrar de novo na rebelião Blackfyre. Então, com certeza, muito ruim um rei. Próximo foi Aegon V. Ele já é um rei completamente diferente dos outros reis que a gente vai ver. Ele era um rei extremamente simples e, já para demonstrar a simplicidade dele, ele escolheu usar a coroa do Aegon III. Então aquela tiarinha fina de ouro sem nenhum ornamento, era a coroa que ele utilizava. Não era muito alto, também não era baixo, tinha aquela estatura mediana, não era muito gordo, na verdade ele era magro até. Era um rei que ele se preocupava sempre com o povo. Por quê? Porque ele é conhecido como Aegon o Improvável. Porque ele estava muito longe, mas muito longe da lista de sucessão do trono. O pai dele já estava longe, para começar. O pai dele era o terceiro ou quarto na lista de sucessão, que era o Mycah I. Depois que o Mycah assumiu, o Aegon ainda estava longe. Era, se eu não me engano, o quarto ou quinto filho do Mycah I. Então ele estava muito longe na lista de sucessão. Provavelmente ele era o oitavo na lista de sucessão, uma coisa assim. Mas todo mundo foi morrendo, e outros, como por exemplo o mestre Aemon, que era mestre e não quis a coroa, eles negaram a coroa, então Aegon acabou sendo o rei. Mas porque ele estava tão longe da lista de sucessão, ele não teve muitas obrigações com a família. Então, por exemplo, ele não teve que casar com ninguém de uma casa especial para fazer alianças nem nada. Ele pôde se casar
com uma mulher que ele amava. E ele se casou com uma mulher que não era de uma casa grande, era uma casa pequena. Ele pôde viver entre os camponeses, ele vivia entre os camponeses. Ele inclusive foi escudeiro de um cavaleiro, que era um cavaleiro que não era de uma casa grande, nada disso, na verdade. Era o Duncan o Alto, que foi um cavaleiro que ele tinha uma expressão porque ele era bom, mas ele não tinha uma expressão porque ele era um cavaleiro foda, ele não tinha um nome Lannister, não tinha um nome Targaryen, não tinha nenhum tipo de nome assim. E o Aegon foi escudeiro desse cara, então ele teve uma vida completamente diferente dos outros reis. Então quando ele assumiu, ele prezava pelo bem do povo. E foda-se os caras que não gostavam disso, que eram os Grandes Lords. Então os Grandes Lords não gostavam do governo dele de forma alguma. Os Grandes Lords queriam ver esse cara fora do reino a todo custo, porque ele colocava impostos, ele ia e cuidava do povo, dava comida pro povo, fazia pro povo, que eu digo a galera pobre mesmo, e não as grandes casas. E os Lords não curtiam isso. Falaram, pô, a gente é de família grande, por que você tá fazendo isso? É louco? Não, para com isso. Então, houve uma grande instabilidade enquanto ele era o rei. Mas ele era bastante obcecado por dragões, ele queria trazer os dragões de volta à vida, que tinha acabado no governo do Aegon III, e ele tentou várias vezes trazer os dragões de volta. Inclusive, a obsessão dele por trazer os dragões de volta foi o que levou à morte dele, a morte do filho dele, o Duncan, e a morte do Lorde Comandante da Guarda Real na época, o Duncan o Alto, porque ele tentou ressuscitar os dragões com fogo vivo e ele tacou fogo em Solar Estival, foi a tragédia em Solar Estival, e morreu tanto ele, o filho e o Lorde Comandante, como uma galera ainda. Foi lá que o Príncipe Rhaegar, inclusive, nasceu. Foi nessa tragédia, o que fez com que o Príncipe Rhaegar não fosse um cara muito alegre na vida dele. Mas então, ele era um rei completamente diferente, preocupado com um povo que não queria fazer a roda girar. Ele era um dos caras que queria quebrar a roda, assim como a Daenerys fala. O último Aegon que eu vou falar aqui, ele não é um rei, mas eu vou citar ele porque ele é o filho do Rhaegar, né? Então, é esse o Aegon que eles estão querendo retratar na série de TV, pelo menos em parte, porque nos livros não faz sentido, eu já disse isso em vários vídeos, estou falando aqui de novo, não faz sentido o Jon ter o nome de Aegon. Porque quando o Rhaegar partiu pra Torre da Alegria, o Aegon, filho dele, já tinha nascido e já tinha o nome de Aegon. E quando ele sai da Torre da Alegria, que ele foi pra Torre da Alegria, o Aegon tava nascido, ok. Quando ele sai da Torre da Alegria, o Aegon ainda tava vivo. Então, por que ele iria dar o nome de um outro filho de Aegon? Tipo, ter dois filhos com o mesmo nome não fazia sentido. É provável que o Jon, nos livros, tenha um nome diferente, não seja Aegon. Mas na série, eles, como a gente já sabe que existiu o Aegon, por exemplo, ou o Conquistador, é mais fácil do público aderir esse nome. Falar, não, é Aegon, do que falar que seria outro nome, que a minha grande aposta é Jaehaerys, que é um rei top, o melhor rei que o Westeros já teve. Então, por isso, o Jon é este Aegon, mas a gente tem que ver depois as semelhanças. Esse Aegon é alto. Nos livros dizem que ele ainda não parou de crescer, ele ainda tá crescendo, ele tem em torno de 15 e 16 anos, segundo o Tyrion fala. Ele é um cara bonito, ele tem todas as características Targaryen, o olho dele tem a cor roxa, uma coloração que lembra bastante, mas muito parecida com a do Rhaegar Targaryen. E também parece que o olho dele tem alguma semelhança com o da tia dele, a Daenerys Targaryen, então já mostra que ele realmente parece vir mesmo da linhagem, porque a gente não sabe se ele é realmente o filho do Rhaegar, mas tudo indica teoricamente que sim, apesar de que existem suspeitas ainda. Esse garoto, ele tem todas as características, o cabelo dele é platinado, assim como dos Targaryen, uma constituição física parecida com as dos Targaryen. Ele pinta o cabelo dele de azul, porque senão vai ficar na cara que ele é o filho do Rhaegar, né, teoricamente, e daí a galera vai querer matar ele, porque afinal de contas foi isso que teria acontecido. Mataram a Rhaenys e o Aegon, teoricamente, porque eram filho do Rhaegar Targaryen, e assim o reinado do Robert não teria sossego. Ele era um cara que ele é muito instruído. O Tyrion diz que metade dos senhores de Westeros não tem a instrução que ele tem. Então ele é um cara muito inteligente, formado em um monte de coisa. Ele estudou a Fé do Sete, ele estudou história, estudou matemática, ele estudou muita coisa mesmo. Então ele é um cara muito instruído, muito inteligente. Ele não é muito experiente, ele foi tratado a Pondeló desde sempre, afinal de contas ele é filho de Rhaegar Targaryen, então sempre teve gente servindo ele.
as guerras que ele luta, ele tem a arrogância Targaryen, eu vou fazer o que eu quero, é assim, etc. A gente ainda não viu grandes consequências disso, diferentemente de quando a gente vê a Daenerys fazendo algumas coisas que, por exemplo, acaba levando ela a caminhos ruins. No Jovem Griff, que é o Aegon, a gente não viu isso ainda, mas mostra que ele não é um cara que pensa muito assim. Ele tem os conselheiros dele, são bons conselheiros, mas tudo leva a crer que os caminhos que ele estão seguindo podem acabar sendo desfeitos por conta dessa arrogância, por causa da inexperiência dele. Bom, dito todos os Aegons, que eu acho interessante a gente dizer, a gente já pode traçar um certo paralelo com o Jon. O Jon é um cara que ele parece com vários Aegons, com exceção de Aegon II e Aegon IV, porque eram reis muito ruins, que eram extremamente promíscuos, extremamente glutões e ambiciosos pra caramba e caras que não sabiam governar. E o Jon, a gente já sabe, ele não tem esse perfil. Então a gente joga fora Aegon II e Aegon IV da constituição do rei Aegon de Westeros que a gente tem agora, que tá na série, que é o Jon. Então os números pares a gente tá jogando fora, vamos trabalhar apenas com os números ímpares, que é o Aegon I, III e V. Além do Aegon que não é rei, que é o Aegon filho do Rhaegar. Então a gente vai trabalhar com esses. Bom, o Jon não tem grandes coisas de conquistador, porque ele não é um cara que almeja o trono de ferro, muito pelo contrário. Quando ele foi escolhido Lorde Comandante da Guarda Real, ele nem queria, mas escolheram ele. Toda vez que ele era escolhido como líder, ele não queria, mas escolhiam ele. Quando ele foi escolhido como rei, ele não queria, mas escolheram ele. Então, ele não é um cara que ele perseguia a coroa. A coroa chegava até ele, ele era tido como líder depois. Então ele não tem os traços do conquistador nesse ponto. Ao mesmo tempo, tem todo o lance de que ele é extremamente habilidoso com a espada. Aegon I, o conquistador, foi o melhor espadachim dos Targaryen, provavelmente segundo os Targaryen, não segundo a história, porque eu não concordo com isso. Mas o Aegon Conquistador foi muito foda, e o Jon na série é muito bom também, então ele tem esses traços. Ao mesmo tempo, quando o Jon precisou conquistar as coisas, ele foi um grande conquistador. Quando ele teve que ir além da muralha para ele vingar o Lorde Comandante, ele foi lá, ele conquistou, ele conseguiu o que ele queria, ele foi até Durolar, ele conseguiu trazer alguns selvagens, ele conseguiu conquistar o Winterfell e ele vai conseguir aí juntar uma boa galera para poder lutar contra os mortos. Então ele é um cara que ele tem isso, a presença dele é tão imponente quanto a de Aegon I, o Conquistador, porque ele consegue fazer as pessoas seguirem ele. E ele é um cara que veio do nada, ele é um Snow, ele não tem o nome Targaryen pra galera seguir ele, mas ele consegue fazer a galera se juntar à causa dele, então ele já tem esse ponto em comum. Tem o lance do incesto também, que, né, tá pegando a tia, né, e enfim, é isso aí. Já com Aegon III, ele tem, além de usar preto, porque Aegon III usava preto e o Jon também usou por um tempo, ele tem uma certa melancolia, porque o Jon é melancólico, é um cara sério, um cara sisudo. Não pelos mesmos motivos do Aegon. No caso do Jon, ele é um pouco mais sisudo, ele tá ficando cada vez mais sisudo agora, porque ele sabe dos problemas. Ele já perdeu o pai dele, ele perdeu 2 irmãos, ele perdeu a mulher que ele amava, ele mesmo morreu, então ele volta diferente. Ele já viu muita gente morrer, e ele sabe que muita gente que ele ama pode estar perto de morrer agora, porque tá vindo uma guerra que ele não sabe muito bem como lutar ela. Então ele é bastante melancólico. Isso é uma característica dele também. Então ele tem essa parte de Aegon III dentro dele. Ao mesmo tempo ele tem muito de Aegon V, que pra mim é o rei que mais representa o Jon. É um cara que ele não teve o nome Stark pra ele ter que fazer. Se ele tivesse o nome Stark, ele seria o segundo na lista de sucessão, porque a gente tem o Robb, que é mais velho que ele, e logo em seguida ele. Então ele não poderia ter ido pra Guarda da Noite, ele não poderia ter ficado com uma selvagem, ele não poderia fazer nada do que ele fez, porque ele seria um Stark. Ele não teve as obrigações que o Robb, por exemplo, deveria ter tido. Acabou não fazendo e por isso morreu. Mas ele deveria ter outras obrigações. Então, ele pôde crescer com a galera mais baixa lá de Winterfell, aprender sozinho um monte de coisa, podia beber pra caramba, pôde se casar com a selvagem, pôde ir pra Guarda da Noite e fazer várias coisas lá que não seria permitido se ele tivesse o nome Stark.
É um cara que se preocupa com o povo a todo custo, não tá interessado se os lords ali do lugar vão ficar putos com ele, então ele traz selvagem mesmo, ele faz aliança com Targaryen, ele vai pro lugar onde ele tem que ir, ele tenta fazer aliança com qualquer um, ele tenta fazer o que é bom pro povo e ele não tá interessado se os lords estão ou não gostando disso. Então pra mim Aegon V é o que mais descreve o Jon, é o que mais tem o Jon ali, o Jon tem muito dele, mas ao mesmo tempo o Jon tem outras partes. Já o Aegon, filho do Rhaegar, não tem quase nada dele, a não ser mesmo a filiação, que é a mesma teoricamente, e um pouco da inexperiência e arrogância. A inexperiência do Jon faz com que, por exemplo, na batalha para reconquistar o Winterfell, ele não ouça a Sansa e parte para cima, apesar de que eu acho que ele estava certo porque não tinha o que fazer, mas ele não ouve a Sansa. E ele continua sem ouvir ainda alguns conselhos. Ele vai e faz o que ele quer. Ele não pergunta pra Sansa o que ela quer, o que ela acha que é o certo e tal. Sendo que a Sansa já mostrou que ela entende de alguma coisa. Não é muito boa, apesar de que tá ficando boa, mas entende de alguma coisa, o Jon deveria ouvir ela. Então tem essa parte de inexperiência que o Aegon tem e também a arrogância Targaryen, que é típico dos Targaryen. Então é isso, essa é a junção de Aegons que forma o Jon. Ele tem uma pitadinha de Aegon Conquistador, uma pitada de Aegon III e um naco bem grande de Aegon V, que faz dele muito parecido com Aegon V. Então se eu tivesse que escolher um cara para ser parecido com ele, eu colocaria Aegon V. Apesar de que, se eu fosse fazer uma receita para Jon Snow, a minha receita seria uma pitada de Aegon I Targaryen, um naco de Aegon V e um naco também bem grande, da mesma quantidade de Aegon V, de Jaehaerys I, o Conciliador. Então, para mim, essa é a formação de Jon Snow. Nos livros, pelo menos, e na série também tem bastante disso que eu tô falando. E você? Acha que eu estou certo? É disso que é constituído Jon Snow? Vê semelhança dele com outros reis, rainhas ou outros personagens mesmo Targaryen dentro das Crônicas de Gelo e Fogo? Deixa sua opinião nos comentários aí. Deixa sua opinião sobre o vídeo também. Deixa o gostei. Acompanha a gente nas nossas redes sociais e todos aqueles recadinhos que eu dei lá no início. Se você não fez, agora é hora de fazer, se inscrever, deixar gostei, acompanhar nas redes sociais e etc. Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima.